Oi, oi, seja muito bem-vinda à terceira live da Semana Dourada. Hoje a gente vai falar com a convidada especial, a Najara. Ela é enfermeira neonatal e pediátrica, também consultora de amamentação. Então a gente vai ter uma troca bem bacana, tirando algumas dúvidas que possam ter ficado da live de ontem em relação à fissura, que é um dos principais problemas que realmente é uma pedra no meio do caminho, uma pedra no sapato ali das mulheres na hora de amamentação, por questão de dor e às vezes desmamam precocemente por conta das fissuras. Então a gente vai começar aí dando uma recapitulada na live de ontem, tudo que a gente já trabalhou nas primeiras lives, e a gente já adentra na questão de como ordenhar certinho, como armazenar de maneira que não perca as propriedades do leite materno, como fazer essa questão do aquecimento e ofertar para o recém-nascido de maneira que seja bom para ele e que não perca nenhuma propriedade no meio do processo, enfim. Câmera. Perfeito. Oi. Muito boa noite. Boa Tudo bem com você? Tudo ótimo, Keila. E você, tá bem? Maravilhosa. Estava empolgada já. Essa semana tem me deixado ansiosa até para conseguir compartilhar bastante. É uma campanha muito rica e muito importante, realmente, esse papel, né, da gente conscientizar as pessoas. Se a gente conseguir transformar uma mulher com esse conteúdo inteiro dessa semana, eu já estou satisfeita. Mas é claro que a gente sabe o impacto que a gente tem de disseminar conhecimento e quanto que isso é poderoso na questão de todo o processo dela, né? Desde o momento que está ali gestante, imaginando coisa, projetando muitos medos, algumas dúvidas, às vezes até com medo da amamentação, enfim, quanto que a gente vai desmistificando todo esse processo. Se apresente aqui para o pessoal, né? Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui com você, né? Eu venho acompanhando aí as lives, né, dos últimos 2 dias, né, foram, assim, sensacionais, e hoje a gente vai complementar mais um pouquinho, né? Então, para quem não me conhece, né, meu nome é Narjara, eu sou enfermeira de formação, sou especialista neonatal e pediátrica, também consultora em amamentação, mas meu foco é muito puerpério, né? Então, já atuo nessa área há 5 anos, né, acompanhando mães, passando por essa fase do puerpério, então meu foco realmente é essa fase, principalmente voltada para a amamentação. Hoje eu faço parte da equipe maternar, que somos 3 enfermeiras que atuamos nesse cuidado com a mulher, principalmente nessa fase, tanto gestacional quanto do pós-parto, todo esse acompanhamento, né? E assim, eu sou apaixonada por esse tema, confesso que na minha trajetória, depois de formada, eu me achei nesse mundo. Então, eu sou suspeita para falar, porque realmente meu coração bate forte por esse tema. E quando chega agosto, quando me convidam para participar desses momentos, eu toco na hora. Porque conhecimento é tudo, né? Então, como você disse, quando você conseguir tocar pelo menos uma mãe, uma mulher, uma pessoa que tenha esse conhecimento, né? É tudo para a gente. Sim, o quanto a gente vai fazendo, criando agentes exponenciais de transformação. Porque às vezes ela não está gestante, não está passando por esse momento ainda, mas escutou o nosso conteúdo, viu algum post, viu uma frase, e aí na hora que encontra outra mulher já consegue disseminar o conhecimento poderoso, né? Até mesmo, Enfim. tem uma amiga para compartilhar, né? Pode estar enviando aí para uma amiga. Então, você já está ajudando essa mãe. Com certeza. Então, tanto agora quanto depois que a gente estiver vendo esse conteúdo, seja no canal do YouTube, né, que é Ferrari Semear Saúde, ou no próprio perfil do Instagram, compartilhe esse conhecimento com as pessoas que você pode estar ajudando sem nem saber, que eu sempre falo aqui no momento, que às vezes a pessoa até está grávida e a gente não sabe, porque geralmente as mulheres demoram até para divulgar a informação, né, deixa passar o primeiro trimestre, então quantas gestantes não estão ao nosso redor e às vezes passam despercebidas porque ainda não divulgaram, não fizeram aí o post para a gente, né, conseguir saber dessa informação tão preciosa. Então, uma das principais coisas que a gente desmistificou, até para facilitar ali, para realmente não favorecer o aparecimento da fissura, que era uma sensação que apareceu muito na minha caixinha de perguntas. Quando as mulheres têm essa sensação de, nossa, como é legal estar com um seio farto, como se o seio realmente cheio fosse o ideal para o momento da amamentação. E foi uma das primeiras coisas que a gente desmistificou aqui nas lives, que é realmente, poxa, dá uma ordenhada, esvazia um pouco o seio para que ele fique realmente macio,
e aí facilite a pega, né? O quanto que a pega é o divisor de águas para realmente se vai fazer a fissura ou se não vai fazer a fissura, né? E como é dinâmico, porque o bebezinho, ele tá aprendendo tudo, ele tá aprendendo como que ele vai pegar, ele tá realmente, é um mundo totalmente novo para ele. E como essa questão de realmente esvaziar o peito antes da amamentação é crucial para conseguir favorecer essa pega. Aí uma dúvida que me colocaram lá na caixinha é se tem algum movimento que facilite mais, ou se é realmente super simples, porque tem majoritariamente as pessoas que colocaram na caixinha ainda não estão no momento de ser lactantes. Estão ali na fase de 5 meses, 4 meses, 3 meses. E uma das perguntas que me trouxeram é isso. É só realmente apalpar e aí ela já consegue esvaziar. Nesse momento, ela já pode estar fazendo a coleta para doação, para realmente aproveitar o máximo desse líquido que é ouro. E é algo que ela já não vai utilizar para o bebê dela, mas ela pode estar armazenando para uma outra criança, né, as prematuras, enfim, fazer a doação para banco de leite. Aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso para a gente. Pronto, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente sabe, né, e você já vem comentando durante esses dias, né, essa maratona de lives, a importância do aleitamento materno, né, que é um dos principais alimentos, né, o principal alimento, na verdade, para um bebê recém-nascido. E a gente até costuma falar que é a primeira vacina do bebê. É ali que ele vai estar ganhando os primeiros anticorpos e tudo para a proteção dele, né? Então, assim, com relação à questão de pega e tudo mais, a gente precisa realmente trabalhar a questão de orientar a mãe a fazer o quê? Uma massagem, certo? Isso ainda já na fase do puerpério. Para quem ainda está gestante, a gente não orienta a fazer nenhum movimento nas mamas durante a gestação. Por quê? Porque muitas vezes pode estimular a questão da ocitocina e até mesmo poder estimular a questão do parto. E não é isso que a gente quer. A gente quer que o bebê nasça no tempo dele, né? Porém, em alguns casos, já existem alguns estudos científicos que relatam a questão da colostoterapia. Só que a indicação por médicos em questões bem pontuais. Uma delas é uma mãe que acaba aderindo, né, adquirindo a diabetes gestacional. Mas é em questões bem pontuais mesmo e acompanhado realmente pelo médico para se houver a necessidade, certo? E aí, quando nasce, né, a gente precisa ensinar essas mães, né, por mais que elas estudem, que elas leiam, mas a gente sabe que a prática é bem diferente. Né? Nada como a realidade, né? Eu costumo até dizer para as mães que eu estava atendendo ultimamente que o que você vai aprender, né, é na prática. Por mais que você tenha todo o conhecimento, né? Eu até as minhas clientes até brincavam, Najara, quando for você, tu já vai estar craque e expert nisso. Eu disse não. No momento, eu estou aqui como profissional para lhe orientar, né, para poder lhe abraçar, lhe acolher. Porém, quando for eu, que estiver na pele da gestante, da puérpera e tudo mais, eu vou ser apenas mãe. Eu vou ter que deixar realmente a profissional um pouco de lado, por mais que eu tenha conhecimento. Mas eu vou precisar, né, deixar um pouquinho de lado e viver esse momento de mãe. Eu já tive de atender muitas médicas, né, que acompanhavam muitas mães em posto de saúde e tudo, mas quando chegar na realidade, né, de estar ali como mãe, ela disse, Najara, eu não sei mais de nada. É incrível. E aí a gente vem todo com esse suporte. E aí o que é que eu oriento, né, inicialmente, para poder você tanto evitar a questão das fissuras, mas também que você possa cuidar dessa mama, né, e fazer as ordenhas para poder fazer esse esvaziamento mais da mama e evitar a questão das fissuras também. A gente vai mostrar aqui um pouquinho para vocês, tá? Tanto eu trouxe até uma amiguinha aqui para mostrar para vocês a questão da massagem. Porque tudo começa, né, através da preparação da mama. Inclusive para a ordenha também. Najara, mas eu vou lá, eu vou estar bombeando. Eu vou estar fazendo a ordenha. Sim, mas antes de você fazer a ordenha, você vai precisar massagear da mesma forma. Como se você fosse fazer a oferta do peito para o bebê. Tá? Deixa eu só baixar um pouquinho para ficar melhor para vocês visualizarem. Pronto, tá conseguindo ver direitinho? Pronto. Então, vamos lá. O que é que a gente precisa primeiro saber? A gente sabe que cada mulher tem
uma estrutura, né? Existe uma estrutura mamária de cada um, né? Muitas perguntam, Najara, meu bico é plano, meu bico é invertido, eu vou conseguir amamentar? Sim. Até porque o bebê, ele não é para pegar o mamilo, ele é para pegar a areola, certo? Então, quando a mama está muito cheia, o que é que a gente vai fazer? A gente vai começar a massagear, pode ser com um dedinho, com dois, essa região da areola, justamente para poder ficar mais flácido, né? Quanto mais flácido, melhor para o bebê e abocanhar aqui, ó, certo? E aí sim, depois a gente vai para a região da mama. Lembrando que existem algumas ocorrências, né, intercorrências, que pode vir a acontecer com a mama durante, né, durante esse período de amamentação, questão de mastite e tudo. E a gente precisa ter um olhar, né, e por isso entra a questão das consultorias de amamentação, das orientações, dos bancos de leite, para poder dar esse suporte para a mãe, né, principalmente mães de rede pública, que aí precisam buscar essas orientações ou na maternidade mais próxima, ou então nos bancos de leite, para poder ajudar, certo? E aí, vamos lá. Primeiro, a gente vai massageando essa areola, ó. Pode ir devagarzinho, certo? Porque não tem pressa. A gente sabe quando a mama ela tá muito cheia, a mãe sente, fica muito dolorida, porque as lãs estão cheias. Eu costumo dizer para as minhas mães, as bolsinhas estão cheias de leite, a gente precisa ir soltando aos poucos, certo? E aí, dessa maneira, delicadamente, a gente vai, né, fazendo movimentos circulares, a gente vai soltando, sem pressa, certo? Percebeu que a areola, ela tá soltinha, você consegue fazer esse movimento fácil, a gente vai para a parte da mama, né? Então, a gente pode ir aumentar os dedinhos, ou então pode ir com a mão toda e fazendo movimentos circulares sempre que você sentir. Sentir o tipo que tá dolorido, tá durinho, você, mesmo devagar, você consegue fazer tipo uma pressãozinha para poder você ir desmanchando, certo? E aí, na medida que quando a gente for fazer a ordenha, essa área ela vai estar mais solta e vai conseguir fluir com mais facilidade. Da mesma fase que o bebê for abocanhar, ele também vai ter essa facilidade também em abocanhar. Eu sempre oriento as mães, né, sempre massagear muito, a gente massageia mais na parte de cima, né? Mas sempre perceber a questão da massagem embaixo da mama e nessa região da axila, certo? Porque é os pontos mais que aparece a questão de mastite. Então, sempre oriento, não esqueça da base, né? E dessa região axilar, certo? Que isso é muito importante. E aí, pronto, Najara, massageei toda a mama, tá toda molinha, como é que a gente ordenha? Vamos lá. Primeiro de tudo, a gente precisa de alguns recipientes, né, para poder fazer essa ordenha. Isso se você for fazer manual, certo? Se você for fazer naquelas maquininhas, né, nas bombas elétricas e tudo, você precisa também massagear, por mais que algumas desmamadeiras tenham uma opção lá que é tipo para massagear e depois vai evoluindo a questão da como é que chama, meu Deus? Da velocidade, né? Você precisa antes também preparar essa mão, justamente para poder auxiliar também na questão da desmamadeira, tá? Mas aí eu trago aqui também para mostrar para vocês, deixa eu só tirar aqui. Ó, se sempre que você for fazer ordenha, você precisa ter um recipiente, se possível, de vidro, tá? E a tampa pode ser uma tampa de plástico de rosca, certo? Isso daqui você vai conseguir vedar e você pode armazenar com segurança o leite extraído, ok? E aí eu vou mostrar aqui para vocês. E aí, como é que vai a questão da ordenha? Você vai pegar o indicador, né? E o... chega. E vai pegar aqui, ó. Sempre nessa região, né? Deixa eu ver. Nessa região superior da areola. Vai fazer em forma de C. Nunca dessa maneira. Então, você vai entender que vai estar cortando o peito. Você não vai cortar. Você vai fazer em forma de C. E você vai pressionar e vai apertar. Pronto, o movimento é simples. Deixa eu tentar colocar para cá. Tentar. Ó, quando vai estar aqui, ó. Tá conseguindo ver, Keila? Perfeito. Então, ó, tá em
forma de ser, você vai pressionar e apertar. Najara, isso dói um pouco, porque realmente é dolorido para a mulher. Ela tá com a mama cheia, né? Então, por isso, a questão da importância da massagem, certo? Mas aí muitas mulheres, a mama tá tão engurgitada, tão cheia de uma maneira, principalmente na fase da apojadura, que é ali entre o terceiro e o quinto dia, que faz a questão da descida do leite, né? Logo depois do terceiro e quinto dia, e faz a questão da descida do leite. Então, a mama, ela precisa, muitas vezes, fazer essa ordenha, nem que seja uma ordenha de alívio, para ela conseguir, logo após, ofertar o peito para o bebê. Tá? Mas se for o caso só de armazenamento, né, que é o que a gente está falando hoje, o nosso foco hoje, a mãe, ela pode sim estar ordenhando, né, e tá armazenando nesses potinhos de vidro. E a gente fala já com relação à questão de armazenamento, de estoque e tudo mais, tá? E aí, ó, você vai sempre nesse movimento, para trás e aperta. Aí parou, para trás e aperta. Mas você não ficar rapidinho, não. Para trás e aperta e segura. Por quê? Porque em algumas, a gente costuma dizer que cada mamilo desse costuma ter pelo menos 15, né, orifícios que pode sair jatos de leite. Vai depender de mulher para mulher, né? E de acordo com a sucção do bebê também. Então, você imagina aí, 15 furinhos, 15 orifícios saindo leite na boca da criança, né? E quando você vai ordenhando, muitas vezes, você vai estimulando e fazendo a abertura desses orifícios que vai saindo. E você encontra lá uma glândula cheia de leite. Então, você fica naquele ponto tentando extrair o máximo que você conseguir daquela glândula. E aí, não, acabou, né? Então, movimento a mão para outra posição, que é para poder ir ficando nessa técnica, certo? Eu aperto, não sai nada, né? Nas primeiras vezes, eu aperto, sai 2 gotinhas, não sai nada. Mas é assim mesmo. As primeiras, né, ordenhadas, realmente você vai ver que você consegue extrair um pouquinho. Mas se você for fazendo 2 vezes ao dia, né, todos os dias fazendo pelo menos 2 vezes ao dia, seu peito ele vai se acostumando com isso também. Ele vai entendendo que é uma mamada do bebê, entendeu? Então ele vai começando a fluir mais a extração de leite também. E não é porque você extraiu o leite, né, do peito de forma ordenhando, que você vai ver que tá saindo um pouquinho. Ai, Najara, tá saindo só 5 ml. Eu tenho um pouco leite. Não julguem por isso, certo? Pode ter certeza que o bebê ele consegue extrair muito mais, certo? Então, assim, não julguem, né, pela questão que você está extraindo um pouco leite. Muitas vezes é a questão da técnica que você ainda não tem segurança. Mas se você for fazendo, você vai aprendendo e você vai vendo quais pontos, né, você vai conseguir extrair mais leite do seu peito, certo? E assim é uma evolução a cada dia. Eu já peguei mães de ter desmamadeira elétrica e tudo mais, querer utilizar, né? Mas a técnica do manual, para ela funcionava tão bem, ela aprendeu tão rápido, que ela deixou a desmamadeira elétrica de lado e ficou usando a manual, porque ela conseguia extrair mais rápido. Então é de mulher para mulher, certo? Com relação, né, à questão da desmamadeira elétrica, eu só peço para ter cuidado, porque em alguns casos, devido a alguma questão que aconteceu durante a amamentação, o peito pode, né, fissurar um pouquinho. Então, assim, ter cuidado para que você não queira extrair o leite na desmamadeira elétrica e a fissura vir abrir. Porque, querendo ou não, a pressão que a desmamadeira faz é diferente da boca do bebê. E aí possa ser que aumente a questão da fissura mamária também, certo? Então, se você vê com ardênciazinha no mamilo, como é que se diz? Tá vermelho, tá muito sensível, tenta ir pela ordem manual, que é muito mais segura, certo? Deu para entender, Keila, um pouquinho? Não, perfeito. E até uma outra dúvida que tinha, né, em relação a qual das duas técnicas seria o melhor, se realmente seria a manual ou seria um auxílio externo. E realmente a maior pergunta, né, era nessa questão
se a própria máquina não favorecia, às vezes, o aparecimento de fissura pela pressão, pela sucção, por você não ter o controle exato da velocidade, da intensidade que aquilo que a máquina vai fazer, né? Então, realmente, você já sanou bastante, sem nem mesmo a gente trazer aqui a pergunta, já foi sanado. E o quanto que, reforçando uma informação que você disse no comecinho, que eu sinto que é legal falar de novo, né, para as pessoas fixarem, é a questão de não precisar fazer nada no seio enquanto está na gestação. Até porque é o mesmo hormônio. A ocitocina ela é um hormônio que ela traz pra gente essa sensação do amor, do bem-estar, mas no parto ela é um hormônio que ajuda na contração, então realmente o que a Najara falou, então a gente não quer um parto prematuro, precoce. Então se a gente fica estimulando muito o seio, talvez a gente estimule mais a produção desse hormônio que na gravidez faz essa função de contração. E na parte do puerpério, ele faz essa função da ejeção do leite. Então, a gente não quer estimular esse hormônio antes da hora. Então, realmente fiquem em paz, não precisa fazer nada, não precisa se preocupar se o bico é plano, se o bico é invertido. Ai, meu Deus, que desespero. Né? Essa informação é muito importante e eu vejo que o quanto não passam para as mulheres no geral, nessa questão na amamentação, que não é o bico em si, que é realmente a auréola. E aí é ela que vai fazer esse trabalho. Então não tem que se preocupar, né? A crise existencial, porque o bico é invertido, porque o bico é plano, ela existe. E traz essa paz espiritual. Nossa, já sai um caminhão das costas das mulheres, já sai. Eu até costumo dizer para as mães que têm o bico invertido, plano, se vocês estão no céu. Porque né, é onde elas criam isso na cabeça. Né? Vocês estão até mais protegidos com relação à questão da amamentação, né? Porque o bebê ele vai conseguir pegar, né, a areola com mais perfeição, né? Sem ter muito trabalho ali com o bico mesmo, né? Com o mamilo, tá? E outra coisa que eu até costumo falar também é com relação, né? Além da massagem, né? Eu gosto muito de quê? De lubrificar essa questão dessa areola logo depois da amamentação. Muitas vezes a gente está ordenhando e vai descendo o leite, vai lubrificando a areola, porque querendo ou não, o leite, ele é um produto que ajuda na cicatrização. Se tiver algum machucado, você pode estar passando no mamilo, que ele vai ajudar na cicatrização, na hidratação da pele, certo? E vai ajudar muito nessas questões também para o bebê conseguir se orientar com relação à pega, certo? Eu não sei se alguém que está aí assistindo a gente ou quem for assistir já viram alguns vídeos, né? Que o médico coloca o bebê no colo da mãe e ele vai buscando, né, o peito. Aí muita gente, o bebê ele já nasce sabendo mamar. E não é assim. Ele vai por questão de instinto, sim. Porém, o peito, ele tem algumas células, umas glândulazinhas chamadas células de Montgomery, que eles exalam o cheiro do líquido amniótico. Então, é aí que o bebê, ele sai em busca, né, dessa memória, né, que ele tem intraútero. Então, ele vai seguindo e ele consegue achar a questão realmente de conseguir abocanhar o peito. Então, se você estiver lubrificando o peito também antes da mamada, né, é importante também para o bebê, tá? Uhum. Eu recebi uma pergunta mais exótica também, e eu não tinha nem. Que algumas eu já fui dando algumas orientações, outras eu falei para participar da aula, assim, né, a gente vai fazer uma listinha de perguntas para a Narjara, para todas as meninas que vieram para cá. E era na questão de pelos no seio. Se o poro que ocupa o pelo, se tem algum problema em relação, às vezes, de. Mas não é a mesma saída, é isso que eu tentei passar a mensagem. Tudo tem o seu lugar, então o pelo está no lugar dele, ele não ocupa a saída do leite, ele não vai ocupar, obstruir, nada, atrapalhar no período da amamentação. E aí, para trazer a pergunta, dá para você dar um respaldo maior do que para minha própria resposta, de que realmente cada estrutura tem o seu lugar e uma não vai interferir na outra. Não vai interferir, certo? Muitas vezes a mãe é por questão de estética que se sente incomodado por aquele pelo. Mas com relação à amamentação, não tem estudos que comprovam que existe, né, que aquele pelinho ali que tá entupindo aquele poro, que possa vir a afetar a questão da amamentação, de jeito maneira, certo? Pelo contrário, ali pode ser até uma questão de um pelo que esteja protegendo aquela região para a mãe, entendeu? Então,
muitas mães, né, logo no período da gestação, percebem que a areola ela vai ficando mais escura, muitas vezes aparecem esses pontinhos, né? E algumas, né, tem a questão de estar espremendo, de estar mexendo. Não precisa, gente. Isso faz parte, né, dessa questão hormonal que você está passando durante a gestação e logo após pode ser que isso suma também, tá? Então, sem bichos de sete Sem cabeças neura. para essas questões, sem neuro. Ah, Tá? perfeito. Outra, Então, relação. Pode falar. outra coisa que eu ia falar também era com relação ao armazenamento, né, do leite. E muitas mães têm dúvidas com relação à questão do armazenamento, né? Principalmente com relação, Sinajara, acabei de ordenhar, né? Com quanto tempo eu posso deixar o leite em temperatura ambiente? É uma pergunta, eu não sei se fizeram para você, mas que Uhum. muitas mães chegam me perguntando essas dúvidas, né? Por quanto tempo eu preciso deixar em temperatura ambiente, que eu preciso estocar, e também como eu só posso fazer um vidrinho desse, né, de cheio e guardar, né? Alguém Uhum. fez essa pergunta ou não? Eu já estou acelerando Na tudo. questão. Não, esse está perfeito. Na questão se poderia reutilizar o potinho, por exemplo, congelar e depois usar o mesmo já congelado e encher novamente, tipo, colocar o novo para aproveitar o potinho. Essa me fizeram. Em relação à temperatura ambiente, ninguém perguntou. Essa é uma curiosidade minha mesmo. Por exemplo, Uhum. já tirou, já põe no congelador, ou tirou, tem que ficar um tempinho, e aí sim põe no congelador. Como essa é a dúvida minha. Pronto, na verdade, assim, o, o- os estudos mostram, né, que eles orientam, na verdade, que quanto mais rápido o leite ele for estocado no congelado, melhor, certo? Melhor, né? Mas a gente sabe que muitas vezes, né, a gente não tem essas condições, né? A mãe ordenhou ali no período de trabalho, já está próximo de ir para casa, né? E aí acontece. Os estudos indicam, né, pelo menos 4 horas em temperatura ambiente, mas colocar o mais rápido possível, né, para poder refrigerar Uhum. ou congelar mesmo, certo? E aí o que é que acontece? Você vai utilizar sempre, como eu falei, potinhos de vidro, tampinha de rosca, você vai identificar a primeira. Tem uma pergunta, tem algum? Pronto, Francivaldo. Sempre estocar na área de cima, né? Tem o congelador, certo? Se possível. E tem aquela parte da refrigeração de cima, sempre estocar ali. Por quê? Porque, querendo ou não, em muitas casas não tem uma geladeira só para estocar o leite materno. Né? É muito difícil isso, certo? Em bancos de leite, não. É uma geladeira só para o leite materno. Mas em casa, a gente colocar um espaço que fica apenas o leite materno lá estocado. Tanto tem os recipientes de vidro, como também tem uns saquinhos. Eles não são reutilizados. Os potinhos você pode estar reutilizando, tá? E aí eu sempre gosto de indicar aquela prateleirazinha de cima do refrigerador e deixar só os leites maternos lá em cima, para não ter contato com outro alimento que tenha no refrigerador, tá? E aí pode ficar lá congelado por 15 dias. À medida que você precisar descer para descongelar e ofertar, no refrigerador pode ficar por 12 horas, certo? E depois que Uhum. você fez o preparo, né? Você não pode mais, o bebê não tomou todo. Eu posso voltar para a geladeira? Não, descarta, certo? Então, assim, é uma questão de muito cuidado. Quando você for fazer a ordenha, né? Toda mulher precisa prender o cabelo, higienizar as mãos, higienizar a mama para poder fazer, né? Uma ordenha com segurança e com leite de qualidade, certo? Porque querendo ou não, você vai estar manuseando ali um alimento que você vai guardar por alguns dias, tá? Então, isso é bem importante, tá? 15 dias pode armazenar no congelador, 12 horas na geladeira e até 4 horas, mas se o mais rápido possível ir para a refrigeração, em temperatura ambiente. Deu para entender? Tá? Uhum. Outra coisa, a pergunta que você fez, se você posso colocar só uma ordenha?
Não, até 24 horas, se eu fizer, tipo, 6 ordenhas naquele dia, eu posso estar colocando no mesmo recipiente, tá? Principalmente, Uhum. né, para aqueles bebês que já estão tomando 80 ml, 100 ml, e a mãe não consegue tirar, né, o volume total. Então, em várias mamadas, ela pode ir estocando, certo? No recipiente. Lembrando que você vai vendo a necessidade do bebê, certo? Não, meu bebê está tomando em média 60 ml, tá com uma semana, ele está tomando mais ou menos isso. Então, eu vou fazer sempre aquela média de 60 ml. Meu bebê ele já está tomando 150, então eu posso colocar no recipientezinho maior, para que não venha estragar. Eu sempre deixo, inicialmente, pelo menos, né, 30 ml, quando o bebê ainda está na primeira semana e tudo mais, ou então até de 50. Por quê? Porque muitas vezes vai ser só complemento, entendeu? Você não precisa utilizar um potinho que tem 100 ml, porque aí 50 você vai utilizar, os outros 50 você vai descartar. E aí essas gotinhas são meio que ouro, né? A gente até parte o coração quando a gente acaba descartando alguma gotinha, tá? Então, para isso é bom ter essa noção da quantidade que o bebê está consumindo, tá? E aí é chamada até técnica da zebrinha, porque aí a cada ordenha o leite ele vai ficando de uma cozinha, certo? A gente vê as Uhum. linhas bem nítido. Só que aí, Najara, tá, ordenhei ali umas 5, 6 vezes naquele momento. Quando eu for ofertar, eu vou contar com que horário, com que validade? Sempre quando a primeira. Você fez a primeira ordenha, etiqueta com horário e com a data, certo? E você vai tirar a validade pela primeira ordenha, certo? E aí você vai Uhum. contar, né, com ter a segurança de ofertar com segurança naquele prazo ali dos 15 dias. Aí você pode colocar, né? Extraído tal dia e já coloca a data de validade ali dos 15 dias que você pode tá ofertando aquele leite, tá? E sempre colocar, né? Na medida que você for ofertando, coloca os mais antigos para frente para poder você ir utilizando. É uma dica que a gente usa muito quando as mães voltam o retorno ao trabalho, né? Para poder ir utilizando, porque muitos já vão fazendo estoque, vão estar ali com 15 dias para poder retornar ao trabalho. Sim, perfeito. Até enfatizando quais são os cenários possíveis para a gente conseguir até ajudar as mulheres, né, durante a gestação, aí já organizando mentalmente a informação, né? Que elas vão ter que rever Uhum. esse conteúdo depois, quando estiver perto ali da reta final da gravidez, que a gente está no É. comecinho. Mas, por exemplo, a questão da ordenha, ela vem em vários momentos. Ela vem com a função realmente de você estocar, com propósito, digamos assim, realmente ou para ofertar ou para doação. Uhum. E ela vem também pelo próprio fato de tornar mais fácil a amamentação nesse momento de ofertar o leite para o recém-nascido, para o seu filho. Porque essa questão de esvaziar a mama para deixar ela mais macia, para facilitar a pega. Então, tem umas que vão só exatamente, às vezes, descartar o que a gente está querendo estimular, o contrário, de guardar. Então, a principal lição que eu queria tirar aqui dessa live é que, poxa, você já vai ter que fazer isso para facilitar e ter uma pega mais fácil, para deixar Uhum. molinho, macio. Então, é orientado a gente fazer a massagem e fazer a ordenha. Então, aproveita como faz certinho para você poder estocar, seja para o seu próprio filho ou seja para doação, que é o que a gente vai falar daqui um pouquinho também para os bancos de leite. O quanto que é realmente o alimento ouro, né? Então, essa relação que mesmo você ainda não estando na fase de trabalho, na fase onde você realmente precisa estocar o leite, você pode fazer isso desde o momento inicial. Uhum. Né? O quanto que a gente não tem esse papel importante também enquanto educador da saúde para orientar isso também, o quanto que é importante doar sangue, da mesma forma que é importante doar leite. Né? Então, às vezes a mulher fala assim, ai, mas eu só consegui 5 ml, né, no potinho. Poxa, para um prematuro numa UTI, que pega, sei lá, 1 ml por mamada, né? Às vezes vai fazer 1 ml, 5 ml vão dar 5 dias de leite para esse prematurinho, né? Então, já passar essa mensagem também do quanto é importante a gente aprender corretamente para não contaminar, para não perder as propriedades, até saber como entra em contato com o banco de leite, para já conseguir fazer doação desde os momentos iniciais. E nos cenários também, onde, poxa, você vai precisar voltar a trabalhar, seja por necessidade ou por prioridade interna, né? Que às vezes a própria mulher já está com uma coceira de quero retornar à rotina, enfim, mas também quero continuar amamentando. Então, quanto que é importante
ao invés de simplesmente trocar pela fórmula, realmente estimular que seja o seu próprio leite, que seja o leite materno, pelas propriedades que tem no leite, né, nessa questão da sua primeira vacina, nessa questão das células de defesa, das enzimas, até as próprias substâncias que o corpo da mãe vai produzindo conforme ele vai sentindo a própria mamada, né, gente? O corpo da mulher se adapta para realmente entregar o que o bebezinho está precisando naquele momento. Eu vi que tem uma pergunta: como posso limpar os potes depois que terminar? Posso limpar os potes depois de terminar. Pronto. A higienização dos potes, eu costumo orientar, né, as mães a sempre deixar uma esponjinha, né, um detergente neutro, se possível, já separado para o bebê, para poder higienizar sempre os acessórios, né, que você utiliza ali para amamentação, né. Um outro acessório que eu gosto muito, né, para a questão de oferta, é a colher dosadora, né? Que aí depois eu posso até ver direitinho com vocês a questão da oferta também. E todos esses acessórios, deixar esse material, né? Fazer toda essa higienização. E assim, a gente sabe que o ideal seria esterilizar tudo, né? Mas em casa a gente não tem máquina de esterilização, então a gente vai com as ferramentas que a gente tem em casa. Que aí a gente costuma fazer mesmo, né? É a questão de escaldar, né? No popular que a gente costuma dizer, escaldar aquele material. E você pode colocar numa panela. Eu peço até para as mães deixar, já costumo até colocar aquele tipo um caldeirãozinho, né? Que você já compra nos kits, na época do enxoval e tudo, deixar reservado só para isso também, para poder higienizar também a questão dos acessórios do bebê, tá? E lá você pode higienizar os potinhos, você pode higienizar as partes da desmamadeira, certo? Colher dosadora, a colherzinha, se for o caso. O copinho, se você for o caso de ofertar também no copinho, pode esterilizar tudo ali, né? E aí você vai colocar em água fervente, certo? Por 15 minutos. Ele vai ter que começar, por mais que a água não esteja fervendo, você só vai começar a contar esses 15 minutos quando a água ela estiver já borbulhando mesmo, porque é fervendo mesmo, para poder matar todas as bactérias e tudo ali, certo? Sim, perfeito. Então, a gente falou da ordenha, a gente falou da massagem, falou da coleta, né, da forma certinha de ordenhar, aonde armazena, o tempo certo para ficar no refrigerador, o máximo 15 dias na parte de cima, congelada, e o máximo 12 horas embaixo. Então, aí agora a gente já vai nesse momento de descongelar para conseguir fazer essa oferta. Então, tem que estar em temperatura ambiente, como que faz essa etapa? Pronto, vamos lá. Vamos no passo a passo. Najara, meu leite está congelado. Se eu tenho um dos casos, né, que é bem nesse início, muitas vezes a mãe tem um retorno com o ginecologista ali, ou foi pós-cesáreo, ou então um retorno, né, mesmo sendo normal, muitos médicos acabam colocando um retorno, ou precisa resolver alguma coisa de urgência, né? E aí você tem um horário que você vai sair, então você já se programa para que aquele leite você já comece a descongelar, certo? Como, Najara, eu já vou trazer do congelador para o ambiente, né, para a temperatura ambiente? Não. Você desce do congelador para dentro da geladeira, não na porta. Sempre colocar na primeira prateleira, na parte de dentro, tá? Na porta não, pelo amor de Deus. E aí, o que é que acontece? E aí, o conteúdo, né, o leite materno, ele vai descongelando naquele ambiente, naquela temperatura menor, certo? E aí, lembrando que no freezer, né, lá ele vai estar pelo menos com menos 3 graus. E já no refrigerador, ele vai estar pelo menos 5 graus ali, ele vai estar um pouquinho mais alto, né, a temperatura, mas ele vai conseguir ter esse descongelamento de forma mais natural também. E quando você for ordenhar, quando você for ver, muitas vezes vai estar uma pedrinha de gelo, né, do leite materno ali, só para dissolver de forma mais rápida. Então, quando você for fazer o preparo, o que é que você vai fazer? Você vai fazer em banho-maria, certo? Você vai aquecer um papeirozinho, um recipiente com água, você vai colocar lá para ferver. Quando começar a ferver, você vai desligar o fogo e vai fazer o banho-maria, certo?
Uhum. Najara, não, eu preciso mexer rápido? Não. Você vai, movimentos circulares até aquecer, né? E derreter aquela, digamos, uma pedrinha lá do leite ainda que estava congelado e derreter, tá? Najara, qual é a temperatura do leite que eu preciso ofertar ao bebê, tá? A temperatura é a temperatura corporal, pelo menos 36 graus. Como é que eu vou saber? Eu não vou colocar o dedo, eu vou jogar um pouquinho na mão, sentindo ali que tá morninho, que tá aceitável na minha pele, então tá ótimo para o bebê, certo? Ele vai conseguir fazer a ingestão, né, de forma segura, sem queimar a boquinha dele e tudo mais, tá? E aí você vai sempre fazer de banho-maria com o fogo desligado, tá? Você vai conseguir também Uhum. fazer com que esse leite ele seja preparado de forma segura e sem quebrar as propriedades do leite também, a composição. Perfeito. Me veio uma pergunta na cabeça que eu até era para ter feito ontem, então ainda bem que temos a oportunidade de trazer várias perguntas. Até lembrei dela enquanto você falava. Você pegou também o período da pandemia, o auge da pandemia, que a gente já está Uhum. quase indo aí para 3 anos de pandemia. Nessa questão da amamentação, ela funciona normal ou teve impacto? Tipo, as mães que estavam com Covid, elas conseguiam amamentar normalmente ou tinha que esperar passar um período para ofertar novamente? Porque hoje em dia, como tá tão natural, às vezes a mãe nem sabe se ela estiver com Covid ou não, porque a gente não tá se testando toda hora, às vezes está com resfriado normal e é Covid, enfim. Essa questão do Covid em si, não é um tabu para amamentação? Não, as mães continuaram amamentando da mesma forma, certo? Então, esse foi um período mais que eu acompanhei, desses 5 anos, foi o período mais que eu acompanhei as mães nesse período, né? E muitas, graças a Deus, conseguiram fluir a amamentação por 6 meses, né? Eu tenho umas que os bebês já estão com 2 anos e continuam amamentando, então, para mim, é uma felicidade grande ainda poder acompanhar essas mães. Eu já tive famílias, né, com mães de bebês gemelares e amamentar 6 meses exclusivo. Então, assim, é algo mais desafiador também, né? Porque a produção realmente tem que ser intensa. E já tive casos também, inclusive na pandemia, das mães conseguirem fazer as doações para banco de leite também, né? E assim, é uma coisa, muitas mães acham que assim, como é que eu vou conseguir? É difícil, né? Mas o banco de leite ele passa toda a orientação, né? E ele supre você com a questão dos potinhos de vidro. Eles deixam na sua residência e a cada uma semana eles passam recolhendo. E na medida que você for utilizando também. Jara, e eu fico com aquela responsabilidade de toda semana ter que doar? Não, você vai conforme o seu organismo, conforme você vai conseguindo fazer essa ordenha, certo? Isso eles deixam bem claro também. E eu acho um trabalho lindo, né? Tive a oportunidade de fazer esse acompanhamento até com uma família que doava para o César Carlos. E toda semana eles passavam deixando os potinhos e recolhiam os que ela tinha conseguido encher, né? E eu sei que aí ajudou muitas crianças nessa época. Foi muito legal. Ah, com certeza. Porque aí o principal, né? Às vezes você tem essa curiosidade, eu já tenho essa vontade, eu estar nessa fase. Você entra em contato com o banco de leite mais próximo da sua residência. E aí eles vão fazer primeiro um processo de triagem. Então, perguntas básicas, enfim, da sua saúde. É como se fosse literalmente para doação. Então, vem ali um questionário para entender qual que é o seu momento, a sua saúde, o seu estado. Né? Obviamente, tem que estar num bom estado de saúde. Depois, eles, se tiver alguma dúvida, eles também tiram as orientações, né? Eles dão todo esse passo até para as pessoas que não tiveram acompanhamento, não tiveram acesso à informação em outros locais, outro acompanhamento, né? Não teve acesso a consultor de amamentação, enfim. Eles também dão essa orientação inicial. E aí, como a Narjara estava falando para a gente, realmente, a disponibilização do material, né? Dos potinhos e tudo mais. E o mais interessante é que, de fato, eles passam na residência. O quanto que eu não ouvi de mulheres que achava, deduzia, porque não tinha acesso à informação, de que ia atrapalhar a dinâmica da família, que ia ser um processo trabalhoso, que ia ter que ir no banco de leite, e aí porque ia ser muito trabalhoso, não doou. Quando na realidade só faltava a informação que, poxa, se tivesse buscado a informação, você descobriria que teria acesso tanto aos materiais, quanto eles vêm da casa da pessoa, da casa da família.
Então, essa desculpa já cai por terra, não vai atrapalhar a dinâmica, né? Poxa, se você já vai ter o trabalho natural de fazer a sua ordenha, tirar o excesso para facilitar a pega, então, às vezes, numa dessa, você já pode estar armazenando até para fazer a doação. O quanto não é importante a gente realmente trabalhar no pensamento da abundância, né? Se tem que estar sobrando para mim, para o meu filho, eu posso colocar isso e fazer a roda girar, o quanto que não vai transformar a vida de milhares de recém-nascidos prematuros que estão no hospital, ou até que a mãe faleceu, enfim, tantas situações que podem acontecer, né? E outra coisa, Keila, é muito importante lembrar, né, a questão dos horários. Né, Jara, em qual horário eu posso estar ordenhando, né? Em qual horário eu posso estar fazendo essa extração que não deixe faltar leite para meu filho, né? Muitas mães pensam nisso também. Eu costumo dizer que a mãe não é estoque, né? A mãe é fábrica. Produziu, ofertou, certo? Então, quanto mais ela fizer ordenha, quanto mais ela estimular, mais leite ela vai produzir, certo? Claro que a gente vai com relação a amamentação é livre demanda. Quanto mais o bebê pedir, a gente vai ofertar. Mas aí tem momentos que o bebê ele tá dormindo, sua mama tá muito cheia, muito pesada, por que não? Né? Você poder fazer aquela ordenha. E aí os horários que eu costumo colocar, né, pelo menos ali às 3 horas, sempre após uma mamada do bebê. Então, por isso muitas vezes você vai acabar extraindo um pouquinho e fazendo aquela técnica da zebra que eu falei, porque o bebê ele acabou de mamar e você pode dormir, tá satisfeito, tá tranquilo, você pode fazer um pouquinho de ordenha ali e poder estocar. E também no período da noite. Por quê? Porque a prolactina ela é ativada à noite. Amanhã ela tá mais tranquila, por mais da restrição do sono, mas ela tá mais tranquila, não tem barulho, ela consegue relaxar e consegue fazer uma extração mais favorável, né? Com um fluxo maior também, tá? Então, é mais ou menos esses 2 horários, uns 3 horas da tarde e no período da madrugada, que ela pode tirar um horário na madrugada para poder fazer essa ordenha. Perfeito. A gente falou muito do passo a passo para evitar contaminação nessa amostra que ela coletou. Mas vamos dizer que alguma coisa desandou, ou a mão estava suja, ou o potinho não estava higienizado corretamente. Na própria hora que ela está fazendo ali o descongelar no banho-maria e tudo mais, e colocou ali na mão, tem algum cheiro característico, alguma coisa que a gente consiga identificar que aquela amostra estava contaminada? Ou não? Ela passa batido assim? Na verdade, não, né? Mas se você passou do tempo, ele fica com um cheirinho de azedo, sabe? É nítido você perceber o aroma do leite materno, certo? Por mais que seja, né? Já tem um aroma forte, tudo que muita gente não gosta, né? Do cheirinho do leite materno, mas você percebe que ele tá com Deu uma travada. Oi? A última frase deu uma congelada. E eu vou pedir só para você voltar a última frase, porque caso depois na gravação ela tenha travado, aí a gente pega a frase de novo. Foi até que parte que tu ouviu? Eu ouvi até do cheirinho, que tem gente que se incomoda com o cheirinho porque é mais forte. Às vezes a mãe... Tá me ouvindo? Pronto. Agora eu tô. Muitas vezes, né, as pessoas eles já não gostam, né, do aroma do leite materno e tudo mais. E se você não estiver prestando atenção nessa parte da conduta, muitas vezes pode passar batido. Mas se passou do tempo, na Jara, passou os 15 dias, passou das 12 horas, você pode perceber que ele vai estar azedo, entendeu? Vai mudar, você consegue sentir com facilidade. Tá? Mas com relação à contaminação, se a mão tá, né, a mão, o recipiente, com relação ao que está fazendo, tá? Sim, ele deu uma travadinha no final, vamos só ver se volta, antes de eu fazer a próxima pergunta. Que a gente está próximo, chegando no final de semana, muita gente usando as piadinhas. Eu tinha uma pergunta, eu só tenho que ver se a internet vai permitir. Que era essa questão, por exemplo, a mãe tá com a fissura, e aí às vezes está até saindo um pouquinho de sangue, alguma coisa assim.
mesmo se tiver saindo um pouquinho de sangue por conta da fissura dela, ela pode estar estocando mesmo assim e ofertando novamente, ou se ela tiver com fissura ao ponto de sangrar, não pode estocar para o próprio filho. Eu oriento, né, a não fazer o estoque desse quando o peito ele está muito fissurado, está saindo secreção. Eu oriento que não, certo? Mas assim, nenhum estudo, até porque se o bebê ele for abocanhar, ele vai abocanhar o leite saindo o sangue da mesma forma, também. entendeu? Mas assim, para a questão de estocar, de deixar alguns dias congelado, eu não oriento, tá? Eu oriento quando o leite ele já está bem mais fluido e tudo mais. E outra coisa, com relação à questão da fissura que você falou. Eu falei, né, evitar a questão da desmamadeira. Mas aí a mãe, é muito importante ela ter cuidado com o quê? Para que diminua essa questão de fissura, né? Ela tenha, principalmente, um sutiã que tenha boa sustentação, certo? Se o peito ele está fissurado, usar uns acessórios que é de rosquinha, ou então fazer de fralda, para que tenha um atrito, né, com o sutiã, com a camisola, porque muitas vezes não é nem a pega está errada, né? Muitas vezes foi uma escorregada que o bebê deu ali na madrugada, machucou um pouquinho, e aí a mãe vem com o sutiã, com a camisola e coloca em cima. Aquela região estava úmida, pode pregar o tecido. E aí, quando ela vai para a próxima mamada, muitas vezes é isso que ocasiona a fissura. Então, assim, sentiu a sensibilidade, a mama tá dolorida, tá cheia, usa a rosquinha, ou deixa a mama livre, porque muitas vezes a mãe ela tá sozinha, com o esposo, até mesmo com a mãe, né? A avó do bebê, onde ela se sinta confortável, né? Ela pode até deixar a mama livre também, tá? Para poder trazer esse conforto para ela. Né? Eu costumo dizer que uma das coisas que a pandemia trouxe, né, para as puérperas foi justamente isso, essa privação com relação a ela ter cuidado mais de si e conseguir ficar só mais entre família, não receber tantas visitas e ela conseguir ficar mais à vontade. E trabalha até a parte emocional também, muitas vezes, da mãe, né? Flui melhor, a mãe dorme melhor, não tem tanto aquela cobrança que a gente sabe que costuma ter nos tempos normais, né? Sim, eu vou até pegar essa deixa que você trouxe para deixar um trecho aqui para vocês, mulheres. Uhum. Então, se precisar dar de indireta para alguém, se esse for o momento da indireta, vocês já compartilham o vídeo só pela indireta também. Do quanto que é importante as pessoas entenderem o que eles podem fazer para apoiar essa fase, né? Às vezes vem uma crítica, às vezes vem interferência em relação de como tem que fazer, julgamento, até mesmo essa questão das próprias visitas. Poxa, o quanto nesse primeiro momento, até pela questão da imunidade do recém-nascido, pela questão de realmente deixar duas pessoas que estão, às vezes, mães de primeiras viagens primeiro. Poxa, é o primeiro contato, é o primeiro filho, ela tá, da mesma forma que o filho está aprendendo, ela também está aprendendo a dinâmica com consultora ou sem consultora. É um momento diferente que realmente as duas pessoas estão ali se conhecendo, se entrosando, fortalecendo o vínculo. O quanto que até essa questão da privacidade, né, às vezes não precisa tantas visitas nesse primeiro momento, até para a pessoa conseguir. Por exemplo, às vezes a roupa está incomodando. Poxa, a mulher quer ficar ali sem a camiseta para ajudar, enfim, ventilar, ficar sequinho, não ficar se preocupando às vezes em, poxa, eu tenho que estar vestida, tenho que estar aparentável, e não só pela questão até de cobrir o seio, pela questão até da própria aparência e outras coisas que a gente não queria estar colocando atenção nesses detalhes e o quanto que às vezes uma influência externa, uma visita externa, porque a gente, infelizmente, acabou a pandemia, então esse cantinho de paz que surgiu no meio do caos, ele já foi tirado porque, graças a Deus, a gente já voltou à rotina normal. Mas o quanto é importante estabelecer limites para as pessoas e, com certeza, ter um espaço maior para você se sentir bem no seu espaço. Poxa, eu preciso do acessório, eu vou atrás de acessório. Eu não consigo o acessório, eu não consigo a rosquinha, eu não consigo fazer com a fralda, enfim. Eu vi que tem até uns vídeos ensinando a fazer com lencinho, com fralda. Então dá para fazer de baixo custo, mas às vezes não estou conseguindo, enfim, por N fatores.
Às vezes só o fato de já ficar sem a camiseta já vai ajudar, né? Enquanto que a gente não pode buscar o que realmente vai facilitar esse momento de autocuidado, esse momento de proteção, para um momento tão delicado e uma função tão importante, né, de realmente conseguir amamentar. Então, o quanto que realmente o ambiente faz diferença, tanto que foi uma das coisas que a gente falou bem no comecinho. Para a amamentação ser uma amamentação de sucesso, ela precisa da ocitocina, que é um hormônio que vem do relaxamento, que vem de se sentir bem, que vem ali na questão do hormônio do amor, inclusive. O quanto que um ambiente calmo, tranquilo, onde ela não tem que ficar estressada com um monte de coisa, com trabalho, enfim, tá ali reservado, o quanto que as pessoas não podem ofertar esse apoio para a puérpera, no sentido de, poxa, a sua única preocupação é ficar bem, zen, relaxada, para conseguir amamentar. Ao invés de ela ficar se preocupando com uma visita que está aparecendo, que tem que cobrir o seio, que tem que fazer a comida, que não dormiu à noite, que não tem o apoio, às vezes, do parceiro à noite, enfim. O quanto que é a função das pessoas, né, usando a campanha, né, e do Agosto Dourado, porque a mãe ela já está engajada na causa, às vezes usar o vídeo e compartilhar para a gente engajar outras pessoas para a causa. Então, chefe, marido, familiares, vizinhos, amigos. Poxa, qual é a função de vocês nessa etapa? A função de realmente dar o apoio para essa gestante, para essa lactante, para essa puérpera, que nesse momento está precisando estar zen, estar relaxada para conseguir produzir o hormônio, conseguir ejetar, conseguir realmente estar num ambiente tranquilo, para ter um dos pilares do sucesso da amamentação garantido. É o ambiente, a boa pega, e são coisas, né, de detalhes que pensam que não, mas faz total diferença. Uma mulher estressada, uma mulher preocupada, não adianta, não tem mágica, não tem massagem, às vezes, que vai realmente fazer com que ela tenha uma boa injeção, que ela tenha leite, enfim, realmente o quanto que isso faz, o quanto isso impacta a qualidade de vida da nossa puérpera para a nossa lactante. Eu costumo dizer, né, que eu sei que a rede de apoio é fundamental, né, eu super apoio, né, mas, assim, com limites, né. Se você quer ser a rede de apoio, tá lá o marido, né, a mãe, ou então a sogra, reveza, certo? Para que cada um consiga também descansar e dar esse apoio para aquela família que está vivendo aquele momento, né? Você que é amiga, né, que quer dar uma rede de apoio, dar esse suporte para essa mãe, né, pergunta a ela, diz, ó, tá precisando de alguma coisa? Conseguiu comer? Conseguiu dormir? Tá precisando que eu vá para poder ficar com o bebê e você conseguir descansar um tempinho? Ótimo. Fez a rede, deu aquele suporte, pronto, não precisa ficar e estender por muito tempo, porque a mãe, ela quer realmente ter um ambiente tranquilo, entendeu? É isso que eu oriento também, né? Eu vou fazer os atendimentos, eu já oriento a mãe com relação a isso. Aí, quando eu falei com a questão da pandemia, as mães já diziam assim, não quero visita, só vou receber visita. Até mesmo dos familiares, né? Só recebia da sogra, da mãe, e assim, uma amiga bem pontual, porque ia ajudar em alguma necessidade que ela já tinha, já estava nos planos dela, né? E o marido estava ali também. Mas outras pessoas, elas só abriam a oportunidade de conhecer o bebê de 2 para 3 meses, né? E isso veio para a realidade no pós-pandemia, né? Que a gente vive alguns casos ainda. Né? Quando liberou, as pessoas continuaram com que eu não achei ruim, pelo contrário, eu achei muito bom, porque eles puseram, né, esse limite para as mães, para poder justamente ela ter aquele conforto, ela ter aquele tempo de vivenciar a maternidade naqueles primeiros dias ali, que são mais desafiadores, entendeu? Sim, porque o quanto que eu tenho trazido pessoas influentes na área, né? Tem a Najara, especialista, consultoria em amamentação, né? Tirando todas as dúvidas, a possibilidade de vocês tirarem as dúvidas de vocês também. Mas já fazendo a união junto com o autoconhecimento. Então, esse é o momento perfeito, quando a gente fala até nessa questão do estoque, pensando no trabalho, até quando a gente fala desse momento mágico ali, desse momento. O quanto as pessoas que não têm independência emocional vão ter dificuldade de estipular limites, vão ter dificuldade de colocar o seu bem-estar, o bem-estar da sua família em primeiro lugar, às vezes por medo de desagradar alguém, por não saber dizer não,
O quanto que a gente está aqui até te apoiando, estimulando e dizendo que, poxa, esse é o seu momento, deusa, desde a gestação ali, com o dom da criação, realmente criando um ser humano. Esse é o momento onde a sua única preocupação deveria ser nutrir esse ser humano, criar ali o vínculo mãe e filho. Então, o quanto que isso é sagrado, a sua família é sagrada. As outras pessoas são as outras pessoas, né? Dependendo, toda a dependência emocional. Com relação a isso. Sim, o quanto que a mulher não, às vezes não perde, não aproveita o quanto que a mulher não aproveita esse momento com leveza, por medo, por insegurança, por culpa, porque achar que vai ser criticada, julgada, porque vão apontar o dedo, porque ela não sabe dizer não e acha que coisas horrorosas vão acontecer se ela estipular um limite em relação a essa dinâmica. Então, quanto que buscar autoconhecimento até no momento antes, né, enquanto é tentante, ou enquanto está gestante, ou até mesmo identificou ali essa dificuldade no momento ali da lactação, enquanto você está sendo lactante, o quanto que é legal também buscar uma rede de apoio emocional, o quanto que o autoconhecimento, essa clareza faz diferença. Você tem independência emocional de não sentir culpa por se priorizar, por priorizar o momento seu. Gente, é incomparável, assim, não tem o caminhão que não sai das suas costas, porque às vezes as mulheres acham que é o peito que tá pesando, mas não é o peito que tá pesando, é toda a culpa, toda a carga, toda a insegurança, todos os medos que às vezes ela tá carregando por crenças, por coisas que já ouviu, por tudo que vem arrastando. Então, essa clareza do autoconhecimento faz total diferença. Então, eu, enquanto analista corporal e comportamental, o que eu faço, basicamente? Eu avalio o formato do corpo da pessoa e digo como que ela pensa, sente, age no mundo, os desafios que ela tem, as dores que ela tem, a partir dos traços de caráter. Então, tudo que acontece com a gente, desde a barriga da mãe até os 6 anos de idade, influencia no nosso comportamento, no nosso formato do corpo. Então, uma pessoa que teve acesso à amamentação, que não passou por dificuldade nessa fase, são pessoas que não vão ter tantas necessidades, tanta carência lá no futuro, como uma pessoa, às vezes, que a mãe tinha a crença que não podia pegar o bebê, porque tinha que deixar chorando lá, porque senão ia criar um adulto mimado. E aí a mãe não fez essa conexão, só dava um peito meio que vazio para não mimar a criança. E lá na frente traz, às vezes, a ferida do abandono, traz essa sensação de carência, todas as dificuldades que um adulto vai ter por essa ferida que formou lá na infância. Então, cada etapa do desenvolvimento traz uma ferida. Então, no útero traz a ferida dali da rejeição, no período da amamentação, a ferida do abandono. Na hora que a criança já está começando a fazer umas gracinhas assim, já está andando, a hora que ela chama mais atenção, surge o espaço para a ferida da manipulação. Ali na hora do desfraude, quando está tirando a fralda e às vezes os pais tiram antes da hora, surge ali uma ferida da humilhação, dependendo de como surge, como é feito o desfraude. E ali no finalzinho, quando a criança começa a identificar que mãe tem pai, tio tem tia, e eu tô sozinha no mundo, como assim? Eu sou mulher e tenho pai, mas o pai fica com a mãe. Então aí dá espaço ali para a ferida da traição, da exclusão, da troca. E o quanto essas feridas não deixam a gente lá no futuro com um medo absurdo, às vezes até de não conseguir dizer não, porque, poxa, e se eu estipular esse limite com a minha amiga, com o familiar, e eu for trocada, a pessoa não gostar mais de mim e me deixar sozinha, ou cortar o vínculo. Então, quanto que às vezes as nossas decisões lá na frente não faz o que a gente gostaria de fazer por uma ferida que às vezes a gente não tem nem consciência. Então, quando a gente traz para essa clareza do autoconhecimento, seja pela terapia em doses homeopáticas, seja da análise corporal, que ali é cirúrgico, né, em 2 horas, 3 horas eu já consigo dar todas as respostas, o quanto isso traz um alívio para as decisões difíceis, difíceis entre aspas, dependendo de cada nível de consciência da mulher, quanto que facilita uma tomada de decisão, inclusive até mesmo de voltar ou não a um trabalho. O quanto que tem mulheres que sofrem nesse conflito interno de, poxa, metade de mim quer ficar ali nessa conexão única com o meu filho, metade de mim quer realmente fazer o aleitamento materno até 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, mas a outra metade está dividida porque eu quero voltar para o trabalho, porque eu não quero ficar para trás, eu não quero ser trocada no trabalho, eu não quero ser excluída do trabalho, eu não quero perder esse triângulo que eu falo, que é o básico que forma ali o traço de caráter da rigidez. Ali quando era na criança, tinha o filho, e ele se sentiu o elo mais fraco entre o pai e a mãe. No futuro, essa pessoa que tem esse traço mais forte vai ter uma dor absurda nisso, porque ela vai enxergar ela
vai enxergar o filho e vai enxergar outra ponta do triângulo. Às vezes é o trabalho, às vezes é os amigos, e é onde começa a surgir um peso para a maternidade. Poxa, agora eu estou dividida, o que eu faço? Em relação a, será que, quando a gente traz ali para o tema do aleitamento materno, eu quero voltar a trabalhar, mas qual que é a alternativa que eu faço? Porque eu também quero fazer o aleitamento materno e manter ali os 2 anos. E é onde a gente trouxe o conteúdo da live, que, poxa, você rígida, que está nessa confusão, está nesse dilema, nesse conflito, tem como você voltar a trabalhar e mesmo assim continuar ofertando leite materno. A gente acabou de ensinar durante a live inteira como que tira, né? Como que faz a ordenha, como que armazena corretamente, como que faz o degelar, né? Descongelar, como que a gente esquenta, a temperatura que vai. Então, se você chegou agora no finalzinho da live, tá tudo descrito. Se o Instagram permitir, vai ficar salvo, né? Vou subir para o canal do YouTube, então vocês vão ter essa possibilidade de assistir em velocidade acelerada, assistir no YouTube, assistir aqui no próprio aqui no Instagram, para você realmente, eu vou até tentar montar ali um carrosselzinho para deixar amanhã também, para ficar de mais fácil acesso, o como que funciona isso, porque não é perder, né? Não tenho que escolher um e abandonar o outro, eu não tenho que pegar uma opção e abrir mão da outra. Eu consigo voltar a trabalhar e eu consigo continuar ofertando leite materno, que é o alimento ouro, e a Organização Mundial de Saúde orienta que o aleitamento é o leite materno e a introdução alimentar como complemento. Não é o alimento como base e o leite materno como complemento. Né? Por quanto que a gente tem que fixar isso, que realmente é ouro, galera. Então, essa palavra, né, a campanha ser dourada, a gente enfatizar muito ouro para realmente enfatizar que, poxa, não é porque você está vendo leite que ele é ralinho, que ele não tem substância, que ele não alimenta. É realmente né? Todas as propriedades que o recém-nascido, que a criança precisa. Tá tudo ali. Às vezes a gente menospreza o líquido e tá tudo ali. Muitas mulheres costumam dizer, meu leite é fraco. Se você soubesse o tanto que o seu leite é forte para o seu filho, você não tem noção, né? Mesmo que naqueles primeiros dias sejam pouquinhas gotinhas, né? Que é o colostro, que é tipo a secreçãozinha, que vai naquele iniciozinho. Porque aquelas gotinhas ali, eles vão saindo, né? Conforme o tamanho do estômago do bebê. Não precisa o estômago do bebê ser grande e sair pouquinhas gotinhas. Ele vai crescendo conforme o bebê vai se desenvolvendo e o seu leite ele vai fluindo também na medida que o estômagozinho dele dá necessidade também dele de sucção. Entendeu? E aí ele vai crescendo de forma natural, né? E saudável da mesma forma. Entendeu? Então, assim, por mais que sejam pouquinhas gotinhas, aquelas gotinhas ali valem ouro. Sim, e o quanto que conhecimento é poder, mulheres, empoderem-se do conhecimento, por quê? Geralmente essa frase não veio da lactante, não veio da mãe. Essa frase vem da rede de apoio, que supostamente está sentindo que está apoiando, não está apoiando nada. Então, quando você escuta a frase, o seu leite está ralo, às vezes eu nem consigo imaginar a mãe falando isso. Alguém infeliz trouxe essa frase para você e você não tinha acesso à informação. É aquela crença que vem de geração para geração, de antepassada para antepassada, e de repente chega no seu colo, chega no seu ouvido. Se você tem relações de dependência emocional, essa frase vai fazer um tsunami na sua vida, no seu coração, vai trazer uma culpa, vai gerar uma paranoia, você vai achar que está sendo insuficiente, você vai achar um monte de paranoia, quando na realidade todas as sequências de lives a gente trouxe, já desmistificou tanta coisa. Então, se você chegou, caiu de paraquedas nessa, orienta a assistir as 2 primeiras, inclusive essa, que tá um compêndio de tudo. A gente trouxe muita coisa nessa live. Trouxe ali um reforço de todos os conceitos importantes para você ter a independência emocional. Então, o conhecimento, ele já ajuda a gente a desbloquear um monte de coisa. E se mesmo com conhecimento ainda ficar essa sensação, ficar um nó, ficar uma crença, ficar uma frase que está reverberando na sua cabeça, o quanto não é interessante buscar apoio de cunho emocional. Autoconhecimento não é fraqueza, não é frescura, não te torna uma pessoa fraca. Pelo contrário, o quanto que você ter conhecimento de si mesmo, poxa, o quanto que a gente não gasta de tempo estudando e entendendo coisas de fora, quando na realidade a gente desconhece o nosso próprio funcionamento, as coisas que são importantes pra gente, o que favorece, o que deixa a gente na dor. Quantas vezes a mulher não fica ali alimentando uma paranoia, um sofrimento, um medo, uma culpa, uma insegurança por algo que ela ouviu e ela nem sabe o porquê que aquilo doeu.
Então, quando ela tá ali na análise corporal e ela escuta as dores, e ela vai trazendo situações, ela vai entendendo. Tem gente que tem crise de choro, tem gente que tem crise de riso, tem gente que fica pasmo, tem tanta coisa, porque, tipo, nossa, isso realmente acontece na minha vida, de tempos em tempos, e eu nunca consegui entender o padrão. É por isso. Aí vem uma clareza que às vezes só de você não deu solução nenhuma, você trouxe a clareza do porquê aquilo acontece, a pessoa já começa a libertar alguns nós, algumas amarras. Porque o quanto que o conhecimento liberta. E aí não é só ter o conhecimento, é aplicar o conhecimento também, né? Então, mulheres, não adianta saber que tem como estocar, tem como armazenar, e você, olha que bonito, entrou numa orelha e saiu pela outra, e não estocar, não fazer a sua parte. Então, não é só ter acesso ao conhecimento, é a aplicação também, é realmente erguer a mãozinha e, poxa, eu consigo doar, eu consigo ofertar para o meu próprio filho, o quanto que a gente vai realmente se transformando agentes de transformação exponencial. Então, você faz para você, você faz a roda girar da abundância, você ajuda outras pessoas, você compartilha a live e ajuda novas pessoas. O quanto que a gente não pode realmente pegar dessa pílula e realmente disseminar esse conteúdo para várias famílias, várias mulheres, quanto que a gente não pode libertar emocionalmente a parte de tirar realmente essa parte pesada e trazer leveza para a maternidade, seja por questões emocionais ou seja por questões de capacidade, de orientação, de realmente saber que existe um profissional que é consultor de amamentação. Eu posso contratar a Narjara, por exemplo, você pode contratar a Narjara. Às vezes as pessoas não têm clareza, acham que é só realmente o obstetra, a parte do parto. Agora que a gente está vindo ali com essa questão do parto mais humanizado, quanto que já não evoluiu, né, da minha mãe, da minha avó, para o nosso, que já vai ser completamente diferente. O quanto que as pessoas, né, trazer esses convidados, trazer vocês para cá, é realmente as pessoas entenderem que, poxa, existe doula, existe consultor de amamentação, existe analista corporal, existe tanta coisa para poder tornar esse momento mais leve, mais tranquilo possível, e às vezes as pessoas estão aí na base do perrengue porque acredita que a vida tem que ser difícil, e se elas conseguiram, eu consigo também, ou, não, o peito tem que calejar. O quanto que eu não ouvi na caixinha de pergunta que o peito tinha que calejar, meu Deus do céu. Não, é que a pele é fina. Enquanto a pele for fina, vai dar fissura, vai doer mesmo. Aguenta que você é forte. Tem que aguentar mesmo a dor, porque... Imagina, Jesus. Tem que aguentar. Muitas dizem assim, a sua mãe, sua avó conseguiu amamentar, você também vai conseguir, né? Ainda tem essa cobrança, muitas vezes, né? E é pelo contrário, como você falou, né? Existe hoje uma equipe multiprofissional que pode lhe ajudar, que pode lhe orientar, né? E você não está nessa sozinha, é o que eu costumo dizer para as minhas mães, né? Você tem sua rede de apoio, mas você não está nessa sozinha, eu estou junto com você, né? E outra, a gente vai respeitando o limite daquela mãe também. Eu vou com você até onde você, como é que eu posso dizer? Até onde você quiser. Muitas vezes, eu já peguei muitas mães, né? Isso na já tá difícil, a amamentação, por N questões, fissura, privação de sono, enfim. E eu dizer, assim, ó, eu tô com você. Até onde você quer que a gente vá. Eu vou lhe respeitar, você estando com a amamentação exclusiva ou com a amamentação mista, entendeu? Isso a gente respeita a mãe, elas precisam disso também, né? É ser ouvida, né? Tem a questão da escuta, né? Muitas vezes uma mãe ela só quer ser ouvida, você não precisa falar nada. Deixa ela falar, deixa ela colocar para fora, porque para isso ela vai tirar um peso das costas dela, né? E vai melhorar essa tudo. Mãe, e essa mãe é a mãe oral. Aí baixa o cortisol, diminui a ansiedade, a amamentação flui, ela começa a ter uma noite de sono de qualidade e as coisas vão fluindo naturalmente. Não adianta, principalmente nesse início, não adianta se cobrar tanto. Vamos viver um dia após o outro, né? Para poder, aos poucos, você começar a entrar na rotina, certo? Isso é que eu digo muito para minhas mães também. Sim, perfeito. E o quanto que o caminho da análise corporal é de mão dupla. Então, pelo formato do corpo, a gente sabe como a pessoa funciona. E pelo que ela fala, pelas necessidades dela, a gente também sabe como é o formato do corpo dela e qual seria o principal traço. Então, essa mãe que precisa falar muito é a mãe mais oral. É o segundo traço de caráter que realmente tem essa necessidade. E até a mãe que tem uma sensibilidade corporal muito mais intensa. Então, aquilo que todos os estímulos, é tudo uma flor da pele.
Então, ela vai ter mais essa necessidade de falar. Enquanto uma mãe mais quadradinha, por exemplo, tem todo o corpo mais quadradinho, ela é mais na dela, ela guarda muito, ela não fala muito, ela fica mais quietinha. Então, enquanto cada traço, ele vai ter uma grande dificuldade ali nesse momento da gestação. Seja a mãe ali mais esquizoide, que é o primeiro traço, mais um corpinho mais alongado, mais magrinha. Às vezes uma dificuldade mais de contato mesmo, porque não querer muita interação física. E aí essas questões mais pontuais que a gente trouxe ali na primeira live ajuda bastante. A mãe oral, de ter essa rede de apoio para conseguir falar, tirar tudo para fora, tudo do coração, para realmente não ficar com essa carga pesada para dentro. A mãe que está com medo de errar. Quantas vezes não vem uma insegurança e uma cobrança porque é o primeiro filho, não veio com manual de instruções e eu não quero errar, eu não quero decepcionar e tem um monte de gente falando na orelha e cada um diz uma receita diferente, uma forma diferente, um jeito diferente e se perde no meio do processo e se culpa porque errou de alguma forma, se culpa porque aconteceu alguma coisa, enfim. E quanto que entender esse traço já não tira um peso também para a gestação, para a amamentação, porque ela entendendo da onde vem essa cobrança, da onde vem esse medo de não decepcionar as pessoas, já fica mais fácil trazer mais leveza para o processo. Ali a mãe que está se sentindo meio manipulada com alguma situação, às vezes com a questão familiar, ou a mãe ali que está dividida entre a criança e o trabalho, enfim. O quanto que a análise corporal não ajuda muito nesse momento para trazer realmente a leveza a partir da clareza de que cada mulher vai maternar de um jeito diferente, porque cada mulher é uma mulher diferente, tem uma estrutura física diferente, tem traços de caráter diferente, e apoio para cada uma pode ser que apoiar você pode ser completamente diferente do que eu possa necessitar por traços diferentes. Então, quanto que trazer essa clareza também para elas, já vai tirar um segundo. Hoje a gente trouxe o intuito de tirar muitos pesos das costas, né? Então, o intuito que, se decorar essa frase, de que cada uma vai maternar de um jeito, não existe jeito certo, não existe jeito errado, existe o seu jeito que você está aprendendo, principalmente se for a sua primeira viagem, querida, tira esse peso. Então, se for difícil tirar, o quanto que você não pode buscar acompanhamento, não pode buscar auxílio, seja, né, o que estiver faltando, tem profissional para conseguir te apoiar, né? Eu estou aqui para te apoiar, né? A Jara está aqui para te apoiar também. E nesse caso específico dos traços de caráter, que esse momento que a gente está tendo de troca é para a campanha Agosto Dourado, fazer esse apoio, essa proteção, esse estímulo à amamentação, que é a campanha do mês. E o que eu quero convidar vocês é que lá no meu perfil, na bio, tem um link que abre para um grupo do WhatsApp, porque eu vou fazer um evento no dia 22 de agosto, eu e a Johanna, a nutricionista materno-infantil, onde a gente vai falar só e somente dos traços de caráter. Então, como se forma cada traço, o que significa cada traço, o que te traz de habilidade, o que te traz de dificuldade, como lidar com essa ferida existencial, né? As 5 grandes dores aí de existência, né? A rejeição, o abandono, a questão da manipulação, da humilhação, da decepção, da traição, da exclusão, da troca. Como essas 5 feridas, às vezes, ficam ali, padrões se repetindo, porque elas estão abertas, essas feridas abertas. Então, se você se interessou por esse conteúdo, quer saber mais, se inscreve lá, é só clicar mesmo que você já vai entrar no grupo do WhatsApp, porque eu vou te dar todas as informações, e lá vai ser por plataforma fechada de vídeo, então a gente vai poder abrir a câmera, ter uma troca com todas as pessoas que estão participando, que hoje, por exemplo, ou você está vendo a live gravada, ou você só está assistindo e malemar colocando um comentário aqui embaixo. Nesse evento, realmente, online e gratuito, a gente vai poder ter essa conexão, essa troca, olho no olho, então vai ser uma oportunidade diferenciada para a gente ter uma troca maior. Então, se você quiser saber mais sobre traços de caráter, é só clicar lá no link da minha bio do Instagram, e eu vou deixar na legenda do vídeo do canal do YouTube também. Aí é só clicar que você já vai ter acesso às informações. Então já reserva a data, 22 de agosto, também às 8 horas da noite. Ela vai ser por uma plataforma onde a gente consegue ter essa troca de olho no olho. Convidadíssima na Jara também. Ai, já vou participar demais. Já vou botar aqui na agenda. Convidadíssima. Eu entro lá. Pode entrar no grupo também. E ó, lembrando que as 25 primeiras vai ganhar um bônus especial. Isso eu vou falar na última live. Então, se entrar, você já garante o seu bônus também. Muito bem. E aí também, se conhecer, às vezes, alguma pessoa que está passando por alguma situação específica, que não seja gestante desse meio, aí você pode só encaminhar o perfil, que aí provavelmente eu vou abrir outro evento ou uma outra semana de live, um espaço mais aberto para outro público. Que nesse momento, realmente, a gente já está fechando ali para as mães, para as gestantes, às vezes as
ali nesse primeiro ano, que realmente para a gente dar esse acompanhamento, esse suporte. Então, começou aqui com a amamentação, né, trouxe alguns pontos de reflexão voltados para a clareza, para o autoconhecimento, essa sensação de dependência emocional, essas dificuldades, esses medos, essas inseguranças, o quanto que a gente não pode também dissolver isso com conhecimento, com essa clareza. Então, aproveite que esse momento, obviamente, vou abrir vagas para mentoria ser, mas esse primeiro contato é para a pessoa entender o que é e já vai sair, e da mesma forma que com a live, não contratou analista, não contratou a consultora, mas já sabe o que é, já tem um norte, já sabe que você existe, já tem o seu contato. Poxa, o quanto que já não pode compartilhar. Então, você já sai daqui com conteúdo, com bagagem para aplicação prática para a sua vida. Mesma coisa no evento do dia 22. Você já vai sair ali para realmente aplicar e não cair nessas armadilhas emocionais. Então, vale muito a pena. E se você conhece alguma gestante que está passando por essa situação, também compartilha, que vai fazer realmente diferença na vida das pessoas. Nayara, eu agradeço tanto a sua participação. Adorei te conhecer. Já quero encontros presenciais, já quero novas lives. já quero. Porque parceiras, né? A minha equipe é multiprofissional, basicamente. Não é a equipe de hospital ali, a gente não está no mesmo endereço, no mesmo local físico, então nesse mundo digital, mas é minha parceira. Então, eu sabendo, já consigo indicar, já está ali de mãos dadas. Foi um prazer estar com você essa noite. Né, a live vai ficar salva, eu coloco você lá como colaboradora e a gente vai conversando. Tem alguma coisa que você queira falar para o pessoal para fazer o fechamento? Gente, eu só quero agradecer essa oportunidade, agradecer a Keila, adorei o nosso papo, realmente fluiu assim, de forma bem clara e objetiva. Espero que vocês tenham gostado, que vocês anotem todas as dicas, né? E vamos, né? Que aí a parceria aí é para o resto da vida, viu? Se precisar, estamos aqui à disposição, tá? Como a Keila falou, né, a questão do conhecimento é libertador, então busquem conhecimento, vocês estão nesse período gestacional, ou até mesmo já passando por essa fase do puerpério, busquem ajuda se precisar, certo? Vocês não estão nessa sozinhas. É isso. Com certeza. Obrigada, Keila. Um grande abraço, tchau, tchau.